Um bom dia a todos, obrigado pela participação. Hoje é dia 19 de agosto e começaremos a nossa quarta reunião do minicurso, ok? Hoje nós mudaremos o enfoque. Até a reunião passada a gente discutiu coisas a respeito de grafos, alguns aspectos a respeito de grafos, e hoje vamos para uma área ligada mais com a geometria, num certo sentido, tá? Tecnicamente, começa a ficar um pouco mais elaborado. As ideias são um pouco mais sofisticadas, tá? Então, perguntas em qualquer momento são bem-vindas e reforço a necessidade da participação amanhã no horário de atendimento, tá? Eu quero compartilhar aqui a minha tela. Onde é que eu estou aqui? Compartilhar tela cheia, compartilhar. Bruno, por favor, você enxerga minha tela? Sim, senhor. Muito bem, então, vamos lá, pessoal. A regra é a mesma de sempre, tá? Não tem regra. Ou seja, em qualquer momento, pare o que eu estou falando, pergunte. O objetivo nosso é uma discussão para ficar clara alguns aspectos do que estamos estudando. Obviamente, uma boa parte fica como exercício, né? Estudo em casa para sedimentar o assunto. Então, hoje, em particular, pessoal, eu quero falar de configurações de pontos e retas no plano, ok? Então, 19 de agosto de 2021. Tá? Muito bem. O que nós vamos discutir aqui hoje são 3 problemas que podem ser classificados, né, do ponto de vista matemático, em geometria combinatória, ok? Isso é uma parte da matemática que trata assuntos geométricos do ponto de vista combinatório, tá? E isso é comum em matemática, né? Você misturar ferramentas para poder entender algum objeto de interesse, tá? As principais referências dessa nossa discussão são essas duas, em particular, de novo, né? O livro aqui, Proofs from the Book, ok? Muito bem, então esse é o primeiro problema dos 3 que nós discutiremos nessa primeira parte da reunião, tá? Tem que ficar claro em cada problema o que nós estamos querendo estudar. Então, problema 1. Suponha que cada ponto do plano é colorido com uma de 2 cores. Escolhi as cores preta e laranja, ok? Problema, mostre que existem 3 pontos do plano, obviamente, de mesma cor, que estão nos vértices de um triângulo equilátero. Ok? Bruno, por favor, está claro o enunciado do problema? Tá sim. Ok? Tá? Gabriele, por favor, está claro o enunciado do problema? Sim, professor. Okay. Tranquilo. Tá? Então, você tem à disposição 2 cores, eu estou chamando essas cores de preta e laranja, tá? E você pinta os pontos do plano com essas 2 cores. Ô, Luiz, você está no N cartesiano N, Z cartesiano, você está no Z cartesiano Z? Não, eu estou no plano. Ah, você está no plano real. Isso. R2, tá bom. Pega como modelo o R2, ok? Coordenadas reais, ok? Beleza. Então, você tem à disposição duas cores e você quer pintar, suponha que você consiga, né? Óbvio que isso é uma idealização, né? Ponto não tem dimensão. Então, não tem como você atacar uma cor nele, né? Ok? Mas é uma idealização. Então, suponha que você possa pintar os pontos do plano com 2 cores, preta e laranja. Então, mostrar que existem 3 pontos de mesma cor nos vértices de um triângulo equilátero. Ok? Douglas, está claro o problema? Agora tá. Muito bem, então vamos lá. Vamos tentar atacar, tá? Então, o teorema 1 dá conta desse problema, ou seja, o teorema 1 resolve esse problema, tá? Então, o enunciado é o seguinte:
Suponha que cada ponto do plano é colorido com uma de duas cores, preta e laranja. Então, existe um triângulo equilátero cujos vértices têm a mesma cor. Ok? Então, é um teorema de existência, e esse teorema de existência resolve o problema 1. Marina, o problema 1 e o teorema 1 estão claros, por favor? Estão sim. Ok? Mariana, por favor? Está claro, sim. Muito bem. Então, vamos demonstrar o teorema 1. E quais são os métodos que a gente usa nisso? E observa, então, que você tem um problema geométrico. Você quer mostrar a existência de um triângulo equilátero com uma propriedade extra. Os vértices têm a mesma cor quando você tem à disposição cores preta e laranja. Obviamente, pessoal, aqui a prova é elementar se você usa apenas uma cor na coloração, ok? Ou seja, se você vai e pinta o plano só, os pontos do plano só com uma cor, por exemplo, só com a cor preta, obviamente tem um triângulo equilátero cujos vértices têm pontos de cores pretas, óbvio, ok? Então, nós podemos assumir que os pontos do plano são coloridos com duas cores. Tá? E a demonstração é por redução ao absurdo. Eu vou supor que exista uma coloração dos pontos do plano com duas cores, preta e laranja, na qual todos os triângulos equiláteros têm vértices nas cores diferentes. Ok? Então, eu vou supor isso. Ou seja, eu vou supor que todos os triângulos, eu vou pintar os pontos do plano com duas cores, preta e laranja, e vou supor que todos os triângulos equiláteros têm vértices de cores diferentes. E vamos chegar numa contradição. Em outras palavras, se eu conseguir isso, então existe um triângulo equilátero cujos vértices têm a mesma cor. Ok? Vinícius, está claro a estratégia? Está claro, Luiz? Muito bem, então vamos lá. Então eu vou considerar um hexágono regular de vértices A, B, C, D, E e F. E vou considerar o centro, o ponto central desse hexágono no ponto G do plano, tá? Conforme a figura a seguir. Está aqui. Ok? Então, eu tenho um hexágono regular de vértices A, B, C, D, E e F, e o ponto central é o ponto G. Ok? Paulo, tudo bem? Renner, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Tá claro? Sim. Então, esses pontos que eu estou destacando, nos vértices do hexágono e o ponto G, têm uma coloração. Ok? Preta ou laranja. Sem perda de generalidade, eu posso supor que o ponto G está pintado na cor preta, ou seja, o ponto G é preto. Ok? Tudo bem? Se ele fosse laranja, eu inverto as cores com que eu vou trabalhar e dá na mesma coisa. Ok? Muito bem. Então, sem nenhum problema. Então, agora eu vou considerar esse triângulo. O triângulo B, D e F. Esse triângulo é equilátero. Ok? Portanto, por hipótese, qual a hipótese que nós fizemos? Todos os triângulos equiláteros têm vértices de cores diferentes. Ok? Então, em particular, esse triângulo equilátero B, D e F tem vértices de cores diferentes. Então, tem vértices na cor preta e tem vértice na cor laranja. Ok? Então, o B, em particular, o vértice B, ele tem uma cor, ou preto ou laranja. Sem perda de generalidade, eu posso supor que o B é preto. Ok? Tá? Se o B não for preto, o D ou o F serão pretos. Aí eu faço uma rotação e coloco aquele que é preto aqui nessa posição. Então, sem perda de generalidade, eu posso supor que o vértice B é preto, ou seja, está pintado na cor preta. Tudo bem? Está claro isso?
Douglas, tudo bem? Show de bola, Luiz. Tá? Muito bem. Então vamos seguindo. Agora eu vou considerar esses dois triângulos equiláteros. O triângulo ABG e o triângulo equilátero BCG. Ok? Por hipótese, todos os triângulos equiláteros têm vértices de cores diferentes. Ora, mas então o triângulo ABG, que é equilátero, tem que ter o vértice A numa cor diferente do B e do G. Portanto, o A tem que ser laranja. De modo análogo, o C tem que ser laranja. Aqui. Ok? Juan, tudo bem? Tudo bem, prof. Muito bem. Então, continuemos. Vou considerar agora o triângulo equilátero ACE. Por hipótese, todos os triângulos equiláteros têm vértices nas cores diferentes. Ora, mas o A e o C são laranja. Portanto, o vértice E só pode ser preto. Ok? Então, o vértice E é preto. Muito bem. Então, agora eu considero esse triângulo. O triângulo EFG. Ele é equilátero. Por hipótese, todos os triângulos equiláteros têm vértices em cores diferentes. Ora, mas o vértice E e o vértice G são pretos. Então, o vértice F tem que ser laranja. Coloquei errado aqui, é F, tá, pessoal? Depois eu arrumo. O vértice F é laranja. Ok? Na hora que for mandar para vocês, eu corrijo isso. Bom, então o vértice F é laranja. Ora, mas acabou, né? Por que acabou, Bruno? Nesse caso. Agora você pega uma reta, Bruno, que passa pelos vértices E e F. Uma reta para cá. E pega uma reta que passa pelos vértices A e B, para cá. Elas vão se intersectar num ponto que eu vou chamar de H. Ok? Ok. Aqui. Esse ponto H, ok? Então, eu peguei a reta que passa por E e F e peguei a reta que passa por A e B. Eu vou chegar no ponto H, ok? Ok. O que você sabe do triângulo AFH? Ele é? Equilátero. E o que você sabe do triângulo BEH? Equilátero também. Então, tem dois triângulos equiláteros com vértice no H. Ora, ou pinto o H de preto ou pinto o H de laranja, certo? Certo. Ah, tá. Se eu pintar o H de preto, o triângulo equilátero BEH terá os três vértices pretos. Absurdo. Porque a gente supôs que todos os triângulos equiláteros têm vértices de cores diferentes, ok? Sim. Ora, mas se eu pintar de laranja, então o triângulo AFH terá vértice na cor laranja. Absurdo. Ok? Como eu tenho que pintar com uma das duas cores, acabou o problema, né? Então, não importa qual das duas cores, preta ou laranja, o ponto H tenha. Porque um dos dois triângulos terá vértice da mesma cor, obtendo uma contradição, e isto prova o teorema 1. Tá claro, Bruno? Por favor? Tá claro, entendi. Ok. Ok? Trailson, por favor. Tá claro, Luiz. Douglas? Agora sim, Luiz. Ok. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa aqui. Juan, eu prefiro que abra o microfone e fale, tá? Porque senão eu não consigo enxergar. Tá bom, prof. É uma pergunta. Você afirma que o ponto é perto pela mesma razão de que B é perto também? Não entendi? Sim. Você afirma que o ponto é perto pela mesma razão de que B também, o sea, pelo mesmo argumento com o qual afirma que B é perto? Não entendi a pergunta. Vamos tentar de novo. Sim, Qual figura que eu coloco aqui para você me explicar? Sim, o ponto é, você afirma que a coloração é de cor perto. Sim, mas por quê?
Não, continuo não Ele entendendo a pergunta. perguntou por que está afirmando que o ponto E é preto. Por que o ponto E é preto? Uhum, E ué? exatamente. O ponto E, ele é vértice de um triângulo equilátero ACE. O ponto A e C tem cores laranjas. E eu estou fazendo a hipótese de que todos os triângulos têm vértices de cores diferentes, certo? Agora sim, prof. Todos os triângulos equiláteros têm vértices de cores diferentes. Essa é a minha hipótese que eu estou fazendo para chegar numa contradição, ok? Então, o meu triângulo, esse ponto G é arbitrário, então ele tem uma cor laranja ou preta, eu escolho preta, tá? Aí considero o primeiro triângulo, que é o triângulo BDF, ele tem que ter vértice nas cores preta e laranja por hipótese. Então, sem perda de generalidade, eu posso supor que o B é preto, ok? Tá? Bom, se o B é preto, então agora eu considero esses dois triângulos, ABG e BCG. São dois triângulos equiláteros. Por hipótese, o A tem que ser laranja. E por hipótese, o C tem que ser laranja. Agora considero o triângulo ACE. Por hipótese, o E tem que ser preto. Ok? Tudo bem? Ok, prof. Ok? Obrigado. Agora considero o triângulo EGF. Por hipótese, o F tem que ser laranja. O F, aqui é F, tá? Bom, e acabou. Porque agora construo, a partir do que eu já tenho colorido, um novo vértice H de um triângulo equilátero AFH e BEH. Ou seja, o H é um vértice comum para dois triângulos equiláteros. Ora, eu posso pintar o H de preto ou de laranja. Se eu pintar de preto, eu tenho uma contradição, porque eu tenho um triângulo BEH de vértices só com a cor preta. E se eu pintar de laranja, eu tenho um triângulo equilátero de vértices AFH só de cor laranja. Ambos me levam a uma contradição e isso demonstra o teorema. Ok, Juan? Ok, prof. Sim, Muito mais bem. claro. Jefferson, tudo bem? Professor, tenho uma dúvida. Se pode você mostrar novamente o teorema 1, por favor? Sim. O teorema 1 diz que Sim. se você usa duas cores para pintar os pontos do plano, então existe um triângulo cujos vértices têm a mesma cor. Sim, sim. Essa parte não entendi, não havia concluído bem, porque não tinha claro. Sin embargo, já tudo está bem. Sim, sim. Então, a redução é absurdo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos supor que todos os triângulos têm vértices de cores diferentes. E vamos chegar numa contradição. Então, existe pelo menos um triângulo com os vértices da mesma cor. Ok? Ok, professor, obrigado. Tudo bem? Muito bem. Dúvidas são bem-vindas, tá, pessoal? Muito bem, então esse é o problema 1 e a sua solução pelo teorema 1. Vamos passar para o problema 2 e tentarmos buscar uma solução. Então, o problema 2 é um problema formulado por Sylvester, tá? Que é o seguinte, tem que ficar claro o enunciado, tá, pessoal? Às vezes a notação, a maneira que está escrita, às vezes pode não ser clara. Você pega um conjunto finito com n maior ou igual que 3 pontos no plano, tá? O problema é, prove que não é possível arranjar esse conjunto finito com n maior ou igual que 3 pontos no plano. Sempre que falarmos isso, são pontos distintos, tá, pessoal? Eu não vou usar a palavra distinto, mas são pontos distintos. Então, prove que não é possível arranjar um conjunto finito com n maior ou igual que 3 pontos no plano, de forma que uma reta através de quaisquer dois desses pontos, irá passar necessariamente por um terceiro ponto, a menos que todos estejam sobre a mesma reta. Vamos lá? Bruno, está claro o enunciado?
Tá sim, professor. Tá sim. Ok? Cleilson, por favor. Tá claro, sim, Luiz. Ok. Douglas? Mais ou menos, Luiz. Pode explicar de novo? Posso explicar de novo. Você pega um conjunto finito de pontos. Com esse número maior ou igual que 3. Tá, ok. Tá. Então, eu quero que você prove que não é possível arranjar esses pontos, distribuir esses pontos no plano, ok? De modo que uma reta definida por 2 desses pontos irá necessariamente passar por um terceiro, a menos que todos estejam sobre uma mesma reta. Tá bom. Entendi. Okay? É óbvio, né, que se todos os pontos que você colocou estão sobre uma mesma reta, quando você pegar esse e esse, por exemplo, o ponto, chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. Aí eu pego 2 com 3, pego a reta que é determinada por ele. É claro que a reta determinada por ele vai passar pelo 1 e pelo 4, porque eles estão sobre uma mesma reta. Ok? Tá, ok. Beleza. Agora eu pego 1 e o 4, a reta determinada por eles. É claro que a reta determinada por eles vai passar pelo 2 e pelo 3, porque eles estão na mesma reta. Ok? Então eu estou exigindo que, dados 2 pontos da configuração, pega a reta determinada por ele. Essa reta tem que passar por um terceiro. Isso não vai acontecer, ou seja, só vai acontecer se eles estiverem todos numa mesma reta. Ok, beleza. Tá claro? Agora tá. Gabriele, tá claro? Sim, professor. Eu acho enrolado esse enunciado, né? Eu, em particular. Jefferson? Está claro, professor. Juan, por favor. Claro, profe. Solo una Ok. pequeña dúvida. ¿Eso tiene relación con los axiomas de Euclides, con alguno deles? Não. Decorrem, obviamente, porque é um problema geométrico, decorre dos axiomas de Euclides. Toda consequência geométrica no plano decorrerá dos axiomas da geometria plana. Mas relação direta, não. Ok? Ok, profe. Tá? Mariana, por favor. Tá ok. Marina. Acho que tá mais claro agora. Paulo. Ok. Renner, por favor. Ok. Vinícius. É bem confuso, Luiz, mas acho que agora deu para entender. Tá, eu vou enunciar o teorema, a gente volta aqui. A finalidade aqui é provar a não possibilidade desse objeto. E sempre que a gente quer alguma coisa pela negação, pelo menos para mim é mais difícil. Mas deixa eu enunciar o teorema. O teorema é o seguinte. Bom, o Sylvester foi um matemático importante, tá, pessoal? Ele é um matemático inglês, mas viveu nos Estados Unidos, e ele tem muitas contribuições para, por exemplo, a análise combinatória e etc. Ok? Teoria dos números. Mas o teorema que a gente vai enunciar, ele não é de um teorema de Sylvester, tá? Em particular, nós vamos enunciar um teorema que é devido ao matemático americano chamado Kelly, tá? E o que diz o teorema de Kelly? Diz o seguinte: em qualquer configuração finita com n maior ou igual que 3 pontos distintos, eu não vou dizer, mas sempre é distintos no plano, nem todos numa mesma reta, existe, é um teorema de existência, existe uma reta que contém exatamente 2 pontos da configuração. Ou seja, você coloca 3 ou mais pontos distintos no plano. Ok? Tá? De modo que eles não estejam numa mesma reta. Então, necessariamente, existe uma reta determinada por 2 desses pontos, tá? Que não contém um terceiro ponto dessa sua configuração. Vinícius, melhorou? Não, melhorou, Luiz. Mas é que é estranho, né? Por que é estranho? É porque, assim, parece que você tá falando, tá, eles não estão na mesma reta.
Ah, tá, acho que eu entendi. Não, eles não estão na mesma reta. Por exemplo, você pega 3 pontos no plano. Eles não estão na mesma reta. Sim. Pega uma reta que passa por 2 deles. Ela não passa pelo terceiro. Sim, sim. O que eu estou dizendo é que sempre existe uma reta desse tipo. Só passa por 2. Não, certo. E a única chance dela passar, de toda a reta passando por 2, passar por um terceiro, a única chance é que esse cara aqui esteja aqui. Todos numa mesma reta. Certo. Ok? Melhorou ou não? Vinícius, tudo bem? Tá certo, Luiz. Acho que é pensar com mais ponto, acho que é melhor. Acho que para mim, pelo menos. Não, tudo bem. Você supõe que você coloque 50 pontos no plano. Então, aí vai passar só por 2, né? Não vai ter um que vai pega pegar um 50 pontos terceiro. no plano, aqui é aleatório. Sim, sim. O que está dizendo aqui é que vai existir uma reta definida por 2 pontos que você escolheu, e essa reta só passa por esses 2, não passa por nenhum outro. Então, aí Isso é sempre possível. melhor. Aí fica Ok? melhor. Sim, sim. Por Obrigado. que isso resolve o problema? Aqui, o que é o nosso problema? Não é possível distribuir um conjunto finito com n maior do que 3 pontos no plano, de forma que uma reta, através de quaisquer 2 deles, irá passar necessariamente pelo terceiro. Não é possível. Nós estamos mostrando que existe uma reta que sempre passa por 2. Então, não é possível fazer o que está aqui. Está claro? Agora tá, Luiz. Agora tá, Luiz. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, proteste. Vamos lá caminhar em direção à prova do teorema de Kepler. Deixa eu limpar aqui. Ok? Então, o que nós estamos querendo mostrar? Em qualquer configuração finita com n maior ou igual que 3 pontos no plano, nem todos numa mesma reta, existe uma reta que contém exatamente 2 pontos da configuração. Pelo menos uma. Ok? Então, nós vamos mostrar isso. Vamos lá, caminhar para a demonstração. Prova do teorema de Kepler. Nós vamos denotar por P o conjunto dos pontos que você escolheu. Esse P tem um número finito com n maior ou igual que 3 pontos. E nós vamos denotar por L caligráfico o conjunto das retas determinadas por pelo menos 2 pontos de P. Está claro o conjunto P e está claro o conjunto L? Bruno, por favor? Tá ok, tá ok. Está claro? Então, eu estou chamando de P caligráfico o conjunto dos pontos que você tem. E estou chamando de L caligráfico o conjunto das retas definidas por pelo menos 2 pontos dessa configuração. Ok? Vamos lá. E vou chamar de C caligráfico o conjunto dos pares. Primeira coordenada P, segunda coordenada L. O P é um ponto da nossa configuração e a L é uma reta da nossa configuração, uma reta determinada por pelo menos 2 pontos. Só que eu vou exigir que o P não está em L. Então, esse é o conjunto C. Ok? Cleilson, está claro? Tá sim, Luiz. Tá, eu pego todos os pares P, L, onde P é um ponto da minha configuração, onde L é uma reta definida por pelo menos 2 pontos da minha configuração, só que eu vou colocar nesse conjunto C aqueles pares P e L, onde o P não está na reta L. Ok? Cleilson, tudo bem? Tudo ok, Luiz? Muito bem. Esse conjunto é não vazio. Ok? Por que é não vazio? Porque nem todos os pontos de P estão sobre uma mesma reta. Então, tem pelo menos uma reta no nosso conjunto e pelo menos um ponto da nossa configuração que não está nessa reta.
portanto, esse conjunto é não vazio. E, além disso, o conjunto de pontos é finito. Portanto, o conjunto das retas determinadas por pelo menos 2 pontos também é finito. Portanto, esse conjunto C é finito. Ele é não vazio e é finito. Ok? Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Tá? Gabriele, tudo bem? Sim, professor, tudo bem. Ok? Então, eu listo os elementos desse conjunto. É um conjunto, tem pelo menos um elemento e é finito. Então, eu listo todos eles. Ok? E todo conjunto que é finito, eu posso escolher um elemento que eu quiser. Eu vou escolher, vou dar um critério de escolha. Qual é o critério? É esse critério do slide seguinte. Escolha o par P0, L0, tal que, bom, por definição, pessoal, se o P0, o par P0, L0 está em C, significa dizer que o ponto P0 é um ponto do nosso conjunto inicial, a nossa reta L0 é uma reta definida por pelo menos 2 pontos da configuração inicial, só que o P0 não está na reta L0. Ok? Ok? Mas então eu escolho esse par em C, mas tal que o P0 tenha a menor distância até L0. Vamos ver se está claro isso, por favor. Mariana? Tá sim. Tá? Marina, por favor. Tudo bem. Tá? Então, lá nesse conjunto C, Luiz, tá de novo aqui no conjunto C. Luiz. Foi não? Se empatar, aí você escolhe um. Tipo, se empatar a distância. Se tiver mais de um com essa hipótese, eu pego um deles. Tá bom, tá bom. O fato é que tem pelo menos um nessa hipótese, certo? Isso, você consegue medir todos que são finitos. Exatamente, porque é um conjunto finito. Tá? Então, eu tenho lá um, vou chamar aqui, né? Deixa eu dar um nome aqui. Eu tenho um conjunto aqui, lá no conjunto C, para mim, aqui esse conjunto C caligráfico, conjunto C, vou chamar assim. Então, ele é formado pelos pares, né? P0, L0, P1, L1, até um PK, LK. É um conjunto finito, tá? Os pontos P's aqui são pontos da nossa configuração, e essas retas L's são retas definidas por pelo menos 2 pontos da nossa configuração, só que como eles estão em C, o P0 não está em L0, o P1 não está em L1, o PK não está em LK. Ok? Aí eu calculo a distância do P0 até o L0. Calculo a distância do P1 até o L1. Calculo a distância do PK até o LK. Como o Douglas falou, pode ser que existam 2 ou mais pares, né? Tal que essa distância seja igual. Mas tem pelo menos um deles que tem a menor distância. Eu estou chamando esse par de P0L0. Ou seja, dentre todos os elementos desse conjunto, o que eu estou chamando de P0L0 é aquele par desse conjunto, tal que a distância do ponto P0 até o L0 é menor ou igual que a distância do P1 até o L1, que é menor ou igual que a distância do PK-LK. Ok? Tá claro? Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Só que você está fixando a reta L0, né? Você não está mudando. Não. Eu pego todos aqui e calculo a distância. Certo? Ah, tá. Então, eu calculo a distância do P0 até a reta L0, calculo a distância do P1 até a reta L1, calculo a distância do PK até a reta LK. Tem um conjunto finito de valores, certo? Certo. E pego o menor. O menor, eu estou chamando
que é esse par aqui. Se não for esse, é esse ou esse. Eu reindexo. Coloco P0 e L0, ok? Não, eu entendi, só que, tipo, fora do L0 pode ter vários pontos, além do P0. Ok, ué. Aí você escolhe o menor L0 deles. aqui não necessariamente é diferente do L1, ué. Ah, tá. Ok? Entendi. Tá bom, entendi. Tá? Por exemplo, você Tá tem uma bom. reta aqui L0, determinado por um ponto aqui, PJ, da nossa configuração, e um ponto PL da nossa configuração. Você pode ter um ponto aqui, PN, PM, que não estão aqui. Então, os pares PNL0 vai ser um desses, o PNL0 vai ser um outro desse, ou seja, tá claro? Agora tá claro. Claro? Então, eu pego, por definição, tem que ficar claro, pessoal, eu pego, por definição, todos os pares, P's, L's, tal que o P não está na reta L. Essa reta, o segundo elemento aqui do par ordenado, pode ser o mesmo para vários primeiros elementos. Ok? Tá claro? Douglas, tudo bem? Agora tá. Só que me interessa que esse conjunto é finito. Pode ser grande, mas é finito. Isso. Ok. Aí calcula a distância. Como a primeira coordenada não pertence à reta da segunda coordenada, essa distância é maior do que zero. Todas as distâncias são maiores do que zero. Ok? Listo todas essas distâncias. E procuro aquele par que tem a menor distância. E agora reindexo o índice de modo que seja o P0, L0. Ok? Tá claro? Gabriel, tá claro? Claro, professor. Paulo, tá claro? Ok. Vinícius, por favor. Tá claro, Luiz? Ok? E eu vou chamar de Q o ponto da reta L0 que realiza essa menor distância até P0. Aqui. Eu tenho a reta L0, o P0 está fora da reta L0 por construção, tá? E o ponto, que a gente sabe, é dado aqui pela perpendicular. Eu chamo de Q esse ponto. Ok? Esse ponto Q é um ponto auxiliar. Ele não é necessariamente da minha configuração. Ok? É o ponto que realiza essa menor distância. Ok? Muito bem. Então, agora, afirmação. O que nós estamos querendo demonstrar, pessoal? Existe uma reta que contém exatamente 2 pontos da configuração. Afirmação. Essa reta L0 contém exatamente 2 pontos da nossa configuração. Se eu mostrar isso, está demonstrado o teorema. Ok? Tá? Douglas, tudo bem? Tá bom. Então, observe que o teorema ele é construtivo, ele te dá um algoritmo. Porque eu sei quem é a reta L0. A reta L0 é aquela reta para o qual tem um ponto fora dela, de modo que a distância desse ponto até ela é a menor distância dentre aquelas retas e pontos fora das retas que formam aquele conjunto C caligráfico. Ok? Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar isso. Se eu for mostrar essa afirmação, acabou a prova do teorema. Então, de fato, a demonstração é por redução absurda. Suponha que isto não ocorra. Isto é, suponha que a reta L0 contenha pelo menos 3 pontos. Contenha 3 pontos da nossa configuração. Ok? Tá? Douglas, tudo bem? Tudo bem. Eu quero mostrar que essa reta tem exatamente 2. Como é que eu vou demonstrar isso? Por redução absurda. Eu vou supor que tenha pelo menos 3. Tá? Agora, Douglas, você me ajuda aqui. Ó. Eu tenho uma reta L0. Tem um ponto auxiliar aqui, que é o ponto Q. Tem um ponto aqui, P0. Como é que eu distribuo 3 pontos nessa reta, Douglas? Com relação ao ponto Q? Pode ser 2 lá de cá, 2 lá de lá, 1 de cada lado. Isso. Ou seja, esse é o fato importante. Sempre vão existir 2 pontos dentre esses 3. Vão existir 2 pontos, pelo menos 2 pontos, que estão numa mesma semi-reta com origem no ponto Q. Concorda? Concordo. Então, vamos lá.
Então, desses 3 pontos, 2 deles, denotados por P1 e P2, estão numa mesma semirreta determinada por quê? Sem perda de generalidade, nós vamos supor que o P1 está entre Q e P2. É óbvio que esse ponto P1 pode coincidir com o ponto Q. O ponto Q é auxiliar. Aqui, ok? Então, tem um terceiro que não me interessa, mas 2 deles, que eu estou chamando de P1 e P2, estão numa mesma semirreta determinada por quê? E esse ponto P1 pode coincidir com o Q. Ok? Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Agora, o que eu faço? P0 e P2 são pontos da minha configuração. Concorda, Douglas? Concordo. E eu pego a reta determinada por eles. Vou chamar de L1. Certo? Tá? Considere a reta L1 determinada por P0 e P2. Ok? Essa reta aqui. Vou chamar de L1. Observe que, por construção, o P1 não está em L1, certo? Certo. Então, o P1 por construção não está no L1. Ok? Então, o par P1, L1, está naquele conjunto C, certo? Douglas, tudo bem? Sim. O L1 é uma reta da configuração, o P1 é um ponto da configuração, e por construção ele não está em L1. Portanto, ele está no conjunto C, ok? Ok, beleza. Sim. Agora eu calculo a distância do P1 até o L1. O que eu sei dessa distância comparado com a distância do P0 até a reta L0? Tem que ser menor do que... É menor, certo? Sim. Absurdo, né? Absurdo. Porque o par P0L0 é aquele que tem a menor distância de um ponto que não está na reta da nossa configuração. Ok? Ok, Luiz. Beleza. Bem? Sim. Então, a distância entre P1 e L1 é menor do que a distância de P0 e L0. Ok? Então, eu tenho uma contradição com a escolha do P0 e L0. E isso termina a prova do teorema, é o que está aqui. Eu construo uma reta L1 auxiliar, o ponto P1, por construção, não está nessa reta, e a distância dele até L1 é menor do que a distância de P0 até L0. Uma contradição, e com isso está demonstrado o teorema. Bruno, tudo bem? Tá ok, entendi. Cleilson, por favor. Tudo claro, Luiz. Douglas, tá claro? Então, ô Luiz, tipo, na configuração, você tem uma ideia de como os 2 pontos estão distribuídos na reta, né? Tipo, isso. Ele tem que ter um lado de cá e outro lado de lá, basicamente. Exatamente. Tá, beleza. Tá. Tudo bem? Gabriele, por favor. Ok, professor. Tudo bem. Jefferson. Professor, tudo bem. Ok. Juan, por favor. Ótimo, profe. Ok. Mariana. Luiz, eu só fiquei com uma dúvida. Quando a gente determinou L0, a gente pegou P0 porque P0 era a menor distância até L0, certo? Isso. Mas ou seja, aí... você tem um conjunto finito de pontos. Sim. E de retas, de pares ordenados, né? Pontos e retas, tal que o ponto não está na reta, então eu calculo a distância do ponto até a reta de cada par. Uhum. É um número, é uma quantidade finita, aí você escolhe o par que tem a menor distância. E eu estou chamando de P0 L0, certo? Certo. Tá, e o que mais, por favor? Daí, aí a gente pegou uma reta L1, certo? E pegou P1 como sendo ponto... Não, de ré. Aqui, volta aqui. Então, o que eu tenho é o P0 L0. Isso. Eu afirmo que essa reta L0, desse par P0 L0, é exatamente a reta que contém 2 pontos da configuração. Suponha que não seja. Então, ela contém pelo menos 3 pontos da configuração. Ah, não. Então, você está falando que a L0 é a única reta que tem 2 pontos? Não é. É uma que tem 2 pontos. Pode ter mais. Sim. Ok? Desde que aquela distância seja a mesma, seja
igual para dois pares daquele. Eu posso ter um par, eu posso ter o par que eu estou chamando de P0, L0, e posso ter um par Então, P0 exatamente. barra L0 barra, tal que a distância do P0 até o L0 seja igual à distância do P0 barra até o L0 barra. Nesse caso aqui, essas duas retas conterão exatamente 2 pontos da configuração. Ok? Sim. Aí o que eu tô com dúvida é, eu peguei uma reta entre L0 e P0, que é a menor distância até L0. Não, Depois P0 peguei... é um ponto da nossa configuração. Sim, com menor distância até L0, né? Isso. E depois pegou uma reta L1. Não devagar. Eu estou afirmando que o L0 tem exatamente 2 pontos. A reta L1 só entra porque nós estamos supondo que, por contradição, a reta L0 contenha mais do que 2 pontos. Então, ela contém pelo menos 3. Chama de P1, P2, P3, certo? Certo. Agora, como é que você distribui? Como é que você distribui 3 pontos na reta L0 com respeito ao ponto Q? Pelo menos 2 deles estão numa mesma semi-reta determinada por Q. Ok? Os 3 podem estar. O P3 também pode estar aqui, não tem problema. Mas, com certeza, o P1 e o P2 estão numa mesma semi-reta determinada por Q. Ok? Certo. Agora, então, acabou. Porque agora eu pego a reta determinada por P0 e por P2. Essa reta eu estou chamando de L1. Por quê? Porque é uma reta da nossa configuração, porque ela passa por 2 pontos da nossa configuração. Certo. Certo? Agora, por construção, P1 não está em L1. Certo? Por construção. P1 não está em L1. Então, isso implica que o par P1, L1 é um elemento daquele conjunto C. E agora calculo a distância do P1 até o L1. E comparo com a distância do P0 até o L0. A distância do P1 e L1 é dado aqui na perpendicular. Óbvio que esse segmento é menor do que esse segmento. Portanto, essa distância é menor. Ok? Ok, isso ok. O que Mas então você tem um absurdo. Então, isso que eu tô com dúvida. Eu não sei se eu não devo ter assimilado bem, então. Porque, para mim, para cada 2 pontos da minha configuração, tá passando uma reta lá. Isso. Certo? E aí, eu tomo um ponto fora da minha reta, né? Que seria o ponto de menor distância. Então, aqui, para mim, não tem problema nenhum em existir P1, porque eu tô pegando uma outra reta em um outro ponto. Então, não sei por que compara P1 e P0, porque eu estou pegando 2 setas diferentes e 2 Isso, pontos mas diferentes. quem que é, por definição, conjunto C? Todas as... um ponto e uma reta, tá? O ponto não pertence à reta. Isso. Então, eu estou exibindo para você um elemento do conjunto C que tem uma distância. Essa distância calculada desse elemento é menor do que essa. Mas isso é um absurdo, porque eu escolhi o par P0L0, o que tem menor distância. Então, esse ponto não pode existir e esse ponto não pode existir. Ah, tá. Então, o meu P0 e L0 seria, então, a reta e o ponto da minha constelação toda que tem menor distância. Exatamente. Ah, não. Então, ok. Ok? Essa brincadeira só ocorre porque você está contrariando essa afirmação. E contrariar essa afirmação te leva a esse absurdo. Então, isso não pode ocorrer. Então, a reta L0 contém exatamente 2 pontos de P. Certo? Ok. Ou seja, se ela contém mais pontos, a gente chega num absurdo. Então, ela tem que conter exatamente 2 pontos. Ok? Ok. Tá? Muito bem, tem que ficar claro, tá, pessoal? Marina, por favor. Tudo bem. Tudo bem? Paulo? Tudo bem. Renner? Tudo bem, Luiz. Tá, Vinícius, tá claro? Tá claro, Luiz? Muito bem. Tenta
entender, de fato, o que nós estamos usando, os argumentos que nós estamos usando. Se tiver alguma dúvida, vem amanhã para a nossa conversa no atendimento. A ideia é deixar isso claro, tá, pessoal? Muito bem, então vamos continuar. E o terceiro problema dessa categoria, a gente vai usar o Teorema 2 na sua resolução. Tá? De novo, é um problema geométrico combinatório. Problema 3. Considere um conjunto P caligráfico finito com N maior ou igual que 3 pontos distintos, tá, pessoal? Eu estou omitindo essa palavra no plano. Nem todos sobre uma mesma reta. A pergunta é: qual é a cardinalidade do conjunto L caligráfico das retas que passam por pelo menos 2 pontos de P? Mariana, está claro o problema, por favor? Tá sim. Você distribui uma quantidade finita de pontos distintos no plano. E supõe que nem todos estão na mesma reta. E aí eu pergunto, quantas retas nós temos definidas por esses pontos? Você tem uma ideia, Mariana, por favor? Não, por enquanto não. Suponha que eu tenha 3 pontos distintos, Mariana. Não sobre uma mesma reta. Ok? Quantas retas esses pontos determinam? Uma aqui? 3 retas. 3 retas. Ok? Tá? Será que você consegue inferir alguma coisa, ou seja, a respeito da quantidade mínima, pelo menos, dessas retas? Teria que ser a mesma quantidade de pontos, né? Como é que é? Teria que ser a mesma quantidade de pontos, no Exatamente. mínimo? Esse é o Teorema 3. Considere um conjunto P finito com pelo menos 3 pontos distintos no plano, nem todos colineares, nem todos numa mesma reta. Então, o conjunto L das retas que passam por pelo menos 2 pontos de P, tá? Tem pelo menos N retas. Ou seja, esse conjunto tem uma quantidade maior ou igual que o número de pontos. Mariana, está claro? Por favor, o enunciado? Tá sim. Marina, por favor, está claro o enunciado? Ok. Tá? Esse teorema é devido a esses 2 matemáticos. O Paul Erdős e o De Bruyn. Tá? O Paul Erdős é um matemático húngaro, tá? Viveu aí no século passado e trabalhou em muita coisa da matemática. É um dos matemáticos que tem a maior produção científica da história da matemática. Ok? E o De Bruyn, como o nome diz, né, um matemático holandês, tá? E morreu recentemente, tá? Não tem muito tempo, e trabalhou aí em teoria dos números, análise, lógica, tá? É um matemático também importante, tá? E vamos fazer a prova. A prova é por indução no número de pontos do meu conjunto P, ok? Para n igual a 3 pontos, não colineares, na discussão aí que a Mariana fez comigo, a gente viu que nós temos exatamente 3 retas. Então, o teorema está demonstrado se nós tivermos 3 pontos distintos não colineares. Ok? Hipótese de indução. Suponha que o teorema esteja demonstrado para um conjunto P com N pontos. Essa é a nossa hipótese de indução. E nós queremos provar o teorema para um conjunto P com N mais 1 pontos. A estratégia é a mesma de sempre. Tá, pessoal? Vamos lá? Então, o que diz o Teorema 2? O Teorema 2 afirma que existe uma reta que contém exatamente 2 pontos da nossa configuração. Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Então, estou fazendo uso do Teorema 2. O Teorema 2 é um teorema de existência. Se eu tenho N maior ou igual que 3 pontos distintos no plano, não colineares, existe uma reta que passa por exatamente 2. Estou chamando de P e Q esses pontos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar um desses pontos do meu conjunto.
Então, eu vou chamar de P' o conjunto P, onde eu retirei um dos dois. Retirei o ponto Q. Então, o conjunto P' tinha N mais 1 pontos. Desculpe, o conjunto P tem N mais 1 pontos. Então, o meu conjunto P' tem N pontos. Ok? Então, de alguma maneira, eu quero colocá-lo aqui na minha hipótese de indução. Ok? Vamos lá? Então, de novo, eu pego um conjunto P com N mais 1 pontos distintos não colineares. Tá? O teorema 2 diz que existe uma reta L0 que contém exatamente 2 pontos dessa minha configuração P caligráfica. Aí eu vou retirar um ponto e vou construir um novo conjunto de pontos, que é o P caligráfico linha. Ele é o conjunto P caligráfico, onde eu tirei um ponto especial, que é um ponto Q, que está sobre essa reta L0, que contém P e Q, da minha configuração. E vou chamar de L caligráfico linha o conjunto das retas determinadas por pelo menos 2 pontos do novo conjunto P caligráfico linha. Por construção, pessoal, essa reta L0 não está nesse conjunto L caligráfico linha. Ok? Douglas, está claro? Não, Luiz. Pode explicar de novo? Ué, quem que é o conjunto L? É o conjunto formado por pelo menos 2, por retas que passam por pelo menos 2 pontos do conjunto P, certo? Certo. Aí eu tirei o Q. O Q é um ponto de L0, né? O L0 está aqui. Ah, tá bom. Passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Para o conjunto P caligráfico linha, eu tirei esse cara. Então, essa reta L0, ela não passa por 2 pontos desse conjunto, certo? Certo. Então, é uma reta que está em L, mas não está no L'. Tudo bem? Não, agora show de bola. Okay? Muito bem. Se alguém tiver dúvida, proteste. Então, eu vou considerar 2 casos. Ok? De novo, quem que é o conjunto P caligráfico linha? É o conjunto P caligráfico onde eu tirei um ponto especial, que é o ponto Q. Então, os pontos desse novo conjunto não estão todos numa mesma reta, ou eles estão todos numa mesma reta. Uma dessas 2 possibilidades irá ocorrer. E para cada uma delas eu vou demonstrar o teorema. Gabriele, está claro? Sim, professor. Ok? Observe o seguinte, pessoal. O conjunto P é um conjunto com N mais 1 pontos, nem todos colineares. Quando eu retirar um elemento aqui, que eu retirei o ponto Q, de queijo, pode ser que os N restantes, eles estejam numa mesma reta. Ok? Ou não. Então, essas 2 possibilidades. O conjunto os pontos de P' não estão numa mesma reta ou estão numa mesma reta. Ok? Então, vamos analisar cada um dos 2 casos. Caso 1. Os pontos de P' não estão todos numa mesma reta. Ora, se os pontos de P' não estão todos numa mesma reta, nós estamos na hipótese de indução. Eu tenho um conjunto com N pontos distintos que não estão todos numa mesma reta. Portanto, a cardinalidade do L' é maior ou igual que N. Ok? Tá? Portanto, quando eu voltar com o ponto Q, no meu conjunto P original, eu vou ter que acrescentar a reta L0. Porque a reta L0 está em L, mas não está no L'. Eu tenho aqui pelo menos N retas em L'. Então, quando eu voltar com o meu ponto Q, a cardinalidade do conjunto L original é maior ou igual que N mais 1, por causa da reta adicional L0. Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Ok? Caso 2. Os pontos de P' estão todos numa mesma reta. Puxa, eu não posso usar a hipótese de indução. Ok? Tá? Ora, mas nesse caso eu sei.
Se os pontos de P' estão todos numa mesma reta, ocorre isso. P, P3, tá? Até Pn estão todos numa mesma reta. E o ponto Q está fora. Por quê? O ponto Q não pode estar aqui, porque senão todos os pontos estariam na mesma reta. Ok? Portanto, eu tenho uma reta aqui que contém os pontos de P' e um ponto fora. Ora, e N pontos aqui nessa reta. Então, eu tenho outras N retas passando por Q e um dos pontos dessa minha reta. Portanto, eu terei 1, 2, 3, N mais uma retas no conjunto L. Ok? Então, neste caso, a cardinalidade é exatamente N mais 1, pois teremos N pontos sobre uma mesma reta e um ponto fora dela, o ponto Q. E, portanto, acabou a prova do teorema. Vinícius, tudo bem? Certo, Luiz? Paulo? Ok. Renner? Ok. Muito bem. Marina, por favor. Tá certo, professor. Mariana? Tá certo. Juan? Todo claro, profe. Jefferson? Tudo claro, professor. Muito bem. Gabriele? Tranquilo, professor. Bruno, por favor. Ok, ok. Cleilson? Claro, Luiz. Muito bem. Douglas, está claro? Show de bola, Luiz. Muito bem. Então, com isso, a gente termina essa primeira parte. Ok? Vamos ter um nível um pouco mais de sofisticação nessa segunda parte. Tá? A segunda parte fala sobre um teorema de rigidez de Cauchy. Tá? Então, data de hoje, e nós queremos discutir o seguinte problema. Tá? Bom, de novo, eu estou me baseando nesse livro, Proofs from the Book, tá? E eu vou colocar um problema e vou enunciar o problema de maneira informal e vou dar um teorema que resolve esse problema. E depois a gente vai ver uma situação um pouco mais fácil da gente estudar. Esse é o problema. Tá? Muito bem. Problema 1. Considere dois pedaços de arame, A1 e A2, o que está desenhado aqui em vermelho, tá, pessoal? De mesmo comprimento. Então, você tem duas curvas de mesmo comprimento. O comprimento de A1 aqui, que tem extremos P1 e Q1, é o mesmo que o comprimento da curva A2, que tem extremos P2 e Q2. Ok? Então, considere duas curvas, tá? A1 e A2, de mesmo comprimento no plano, com extremidades P1 e Q1 e P2 e Q2, respectivamente. Suponha que essa curva A1, esse arame A1, está menos curvado do que o arame A2. O que podemos afirmar a respeito das distâncias, dessa distância aqui, P1, Q1 e P2, Q2? Essa é a pergunta. Eu vou denotar a distância, pessoal, por esse símbolo aqui. Tá? Os dois pontos com uma barra em cima. Isso vai denotar a distância entre esses dois pontos. Ok? Bruno, está claro o problema? Ok, tá sim. Cleilson, está claro o problema? Tá claro sim, Luiz. Douglas, por favor. Sim, Luiz, tá claro. Tá? Gabriele? Tá claro, professor. Tá? Gabriele, qual seria a resposta? Deixa eu pensar. Só olhar as figuras. Tem uma má intenção aí, né? Que as extremidades do que está menos curvado são que os dois pontos do arame que está menos curvado estão mais distantes. Isso. Definitivamente é isso, né? Ok? Ok. Como é que esse negócio pode ser tão complicado, né? A gente está na cara, né? Mas a questão é que a formulação é informal e, portanto, a resposta pode não estar correta. Tá?
O teorema, tá? E que vai dar conta dessa intuição é isso aqui. Então, o que o Gabriele falou, o arame menos curvado tem uma distância maior entre as suas extremidades. Ok? No entanto, pessoal, uma formulação precisa desse teorema foge aqui do escopo do que a gente está fazendo. Tá? E o teorema que dá conta disso é um teorema da geometria diferencial chamado teorema de Schur. O que diz o teorema de Schur? Diz o seguinte, sejam alfa e alfa barra definidos aqui no mesmo domínio, tomando valores no plano. Tá? Duas curvas regulares. Curvas regulares significa dizer que tem o traço da curva tem reta tangente em todo ponto. Tá? Elas estão parametrizadas pelo comprimento de arco e são convexas. Tá? Eu não quero discutir isso aqui. É só uma ideia intuitiva. Denote por K a curvatura da curva alfa e denote por K barra a curvatura da curva alfa barra. Seja o que for isso. Tá? Chama de D de S a distância entre o alfa de 0 e o alfa de S para qualquer S nesse intervalo. E chama do D tilde S a distância entre o alfa barra de 0 e o alfa barra de S para qualquer S nesse intervalo. Onde o D aqui para mim, pessoal, esse D é a distância euclidiana. Ok? Se a curvatura da curva alfa é maior do que a curvatura da curva alfa barra, então a distância para qualquer S da curva alfa entre as extremidades é menor ou igual que a distância d til da curva alfa til entre as respectivas extremidades. Ok? Ou seja, esse teorema é uma prova desse problema que nós estamos colocando aqui. Tá? Luiz. Só um minutinho. Se a curvatura dessa curva é menor do que a curvatura dessa curva nos pontos respectivos, então essa distância é maior ou igual que essa distância que está aqui. Pois não, Douglas? Você está medindo a curvatura em 2 pontos específicos, não? Tipo, em todo S? É isso? Isso. Então, para cada S no meu intervalo, certo? Eu tenho um intervalo aqui da reta real. A reta real está aqui. Eu tenho um intervalo aqui, 0L, que eu chamei. Fixo um S aqui. Olha o ponto da curva. Então, aqui, esse camarada, por exemplo, é o alfa de 0. É o ponto de extremidade. E esse cara aqui é o alfa til de 0. Aqui tem a curva alfa e aqui tem a curva alfa til. Certo? Fixa um S qualquer. Então, esse ponto aqui vai ser o alfa de S e esse respectivo aqui é o alfa barra de S. Eu estou comparando a curvatura nesse ponto com a respectiva curvatura nesse ponto, qualquer que seja o S. Tá? Então, se a curvatura da curva alfa é menor ou igual que a curvatura da curva para todo S, né? No intervalo 0L, ou seja, se essa curva aqui é menos curvada que a respectiva curva aqui, então essa distância aqui, para cada S, mas em particular para S igual a L, né, que são as extremidades, essa distância aqui é maior ou igual que essa distância aqui. Ok? Tá ok. Vale muito mais do que isso, né? Vale para todo S. Então, vale essa distância aqui é menor ou igual que essa distância aqui. Ok? Isso, tá ok, entendi. Para cada S, em particular para S igual a L, que é o que interessa para a gente aqui. Tá? Ok? Douglas, tudo bem? Agora entendi, Luiz. Tá? Esse teorema foge do escopo da nossa discussão. Eu quero trazer aqui um problema que a gente dá conta de fazer. Seria uma versão discreta desse problema. Aqui. Tá? Bom, o teorema de Schur você pode achar nesse livrinho aqui da Valci, do Hilário. Tá? E esse é o problema que eu quero discutir com vocês e quero apresentar pelo menos uma ideia da solução. Tá? Então, uma reformulação do problema. Tá? Ou seja, é uma versão discreta do teorema anterior. Considere essas duas figuras aqui, pessoal. Eu tenho dois polígonos, Q e Q', que têm a seguinte propriedade.
O tracejado aqui faz parte, tá, pessoal? É o polígono mesmo. Eu coloquei tracejado porque eu quero dar um destaque. Então, eu tenho dois polígonos convexos, ok? Tem a mesma quantidade de lados. Esse ângulo aqui, antes disso, esse lado aqui, formado por Q1 e Q2, tem o mesmo comprimento que esse lado aqui. Esse lado, formado por Q2, o seguinte aqui, Q3, tem o mesmo comprimento que esse lado aqui, o respectivo, e assim sucessivamente. Esse lado tem o mesmo comprimento que esse, e esse lado tem o mesmo comprimento que esse. Então, os lados têm o mesmo comprimento, exceto o lado vermelho. E esses ângulos aqui, o α2 é menor ou igual que o α2'. O α3 é menor ou igual que o α3'. Etc. até o αn-1, que é menor ou igual que o αn'. Ou seja, os lados desse polígono, exceto o vermelho, têm as mesmas medidas dos lados desse polígono, exceto o vermelho. Respectivamente. Esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse e assim por diante. Só que os ângulos aqui podem ser maiores que os respectivos ângulos aqui. Ok? Então, vamos lá. Problema. Considere dois polígonos convexos com N lados. E estão enumerados, estão rotulados de acordo com essa figura aqui. Tá? Suponha que os comprimentos dos lados são iguais. Exceto para o último, tá, pessoal? Exceto esse comprimento aqui, que eu quero comparar com esse comprimento aqui. Tá? Então, aqui, o Q1 até o Q2, então a barra em cima significa o comprimento de Q1 até o Q2. É igual o comprimento de Q1' com Q2'. Então, esse tamanho aqui é o mesmo que esse tamanho aqui. E assim por diante, sucessivamente. Ok? Tá? Suponha ainda que as medidas dos ângulos satisfaçam isso. Ou seja, para cada i de 2 até n-1, α2, α3 até o αn-1, os ângulos da figura da direita são maiores ou iguais que os ângulos da figura da esquerda. Os polígonos são convexos. Então, a pergunta é, o que nós podemos afirmar? O comprimento de Q1 a Qn e o comprimento de Q1' até Qn'? Ou seja, o que nós podemos... Nós podemos comparar esse tamanho, o tamanho desse lado com o tamanho desse lado? E se podemos comparar qual que é maior e qual é menor, por favor? Juan, está claro o problema? Está claro, professor. Qual é a solução, Juan? É maior a distância entre Q' e Q sub N'. Ok. Jefferson, concorda? Sim, concordo. Gabriele, concorda? A princípio, sim. Ok? E é exatamente isso. Mariana, concorda com isso? Concordo. Marina, por favor. Sim. Paulo. A intuição diz que sim. Renner. Sim. Vinícius, por favor. Concordo, Luiz. Ok? A intuição é boa. O teorema é exatamente esse. Teorema. Nas condições do problema 2, vale a distância daquele último lado do polígono convexo da direita é maior ou igual que a distância do último lado do polígono convexo para a esquerda. E a igualdade aqui ocorre sem somente ser aqueles ângulos que a gente considerou são iguais. Ok? Eu estou supondo aqui que os ângulos da figura da direita, respectivamente, são maiores ou iguais do que os ângulos da figura da esquerda. Se eles forem iguais, essa distância é igual. E se essa distância é igual, os ângulos são iguais. Tá claro? Tem que estar claro para todo mundo que essa é uma formulação discreta daquele problema do arame.
Douglas, tudo bem? Concorda? Concordo, você aumentar o número de ângulos aí, né? Ok? Ok. Então, tudo bem, pessoal? Então, nós vamos caminhar na demonstração desse objeto aqui. Eu vou dar uma ideia só, tá? Até para a gente não estourar o horário. Achava que eu estaria nessa posição aqui com mais tempo, tá? Ou seja, se eu tenho dois polígonos convexos, tá, pessoal? Os n-1 lados respectivos têm o mesmo comprimento. E os ângulos respectivos da direita são maiores ou iguais do que a esquerda, então o comprimento desse lado aqui é menor ou igual que o comprimento desse lado aqui. Nós vamos demonstrar isso. E vale a igualdade sem somente ser esse ângulo foi igual a esse ângulo foi igual a esse, etc., até esse ângulo ser igual a esse. Muito bem, tá? Muito bem, então vamos lá. É a prova que nós vamos apresentar aqui devido a Schoenberg e Zaremba estar nesse artigo aqui, tá? Eu falei que era um teorema de rigidez de Cauchy, mas eu observo que o Cauchy estudou esse problema, só que a prova que ele apresentou estava errada. Ok? E vou dizer onde é que estava errado, tá? O Cauchy, ele interpretou de maneira incorreta a preservação da convexidade em movimentos contínuos que alteram ângulos. Aqui, tá? Então, aqui, pessoal, aqui está fechado. Tá? Eu deixei aberto aqui só para esquematizar o que eu quero. Então, você tem um quadrilátero P1, P2, P3, P4 aqui. E aqui está fechado. Ok? Ele é convexo. Agora, eu quero movimentar esse vértice aqui, pessoal. Ou seja, eu quero movimentar esse lado. Eu quero trazer isso para a direita. Ou seja, eu quero aumentar esse ângulo aqui, ó. Eu quero aumentar esse ângulo θ. O Cauchy diz o seguinte, se eu aumentar esse ângulo θ, eu mantenho a convexidade da minha figura. Ok? Mas isso é falso. Aqui. Suponha que eu traga esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Suponha que eu traga, então, esse lado para cá. Ou seja, o P4 vem para a posição P4'. Observa que o meu quadrilátero não é mais convexo. Ok? Ele deixa de ser convexo. Douglas, está claro? Está claro, Luiz. E o Cauchy usou essa propriedade da manutenção da convexidade na prova dele. Portanto, a prova dele não é correta. Porque eu quero, em todo estágio, que o meu quadrilátero seja convexo. Ok? Tá claro? Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Beleza. Mas, então, a pergunta é a seguinte, Douglas. Volta aqui. Até onde que eu posso aumentar esse ângulo de modo que mantenha meu quadrilátero convexo? Nós acabamos de ver que não é possível aumentar esse ângulo θ para esse ângulo aqui. Certo? Mas até onde é possível? Linear com P1, P2? Isso. Então eu pego aqui uma retinha, né? E agora esse camarada pode chegar até aqui, né? Isso, ok. Ou seja, eu posso pegar esse ângulo aqui. Mais do que ele não dá. Ou seja, eu vou perder a convexidade quando o P4' aqui passar pela reta determinada por P1 e P2, certo? Quando ele vier para cá, eu perco a convexidade, certo? Certo. Beleza? Douglas, está claro? Beleza, Luiz, está claro. Gabriele, está claro? Está claro, professor. Eu estou enfatizando isso porque eu vou usar isso na minha prova, tá? E aí eu vou lembrar, olha, daquela discussão, eu posso aumentar esse ângulo θ até um valor máximo sem perder a convexidade quando o P4 vier para cá e ficar colinear com P1, P2, ok? Eu vou usar isso, tá? Lá na frente. Muito bem. Então, Professor, foi não? o P4 pode ele volta depois de ser colinear, né? Ele fica colinear com o P4', ele fica colinear com P1, P2 no primeiro momento, mas depois fica de novo, né? Então, mas eu quero manter em todo o estágio a convexidade.
Ok? Então, mas nesse caso tem dois ângulos que é permitido, então. Não, mas de maneira contínua. Vai ter ok, uma beleza, parte aqui ok. que eu não posso, depois ele pode voltar, mas aí eu perco a continuidade, né? Eu dou um salto perfeito. daqui para cá, certo? Perfeito. Perfeito. Portanto, o ângulo aqui não é contínuo, certo? Certo. Ok? Então, eu quero mexer continuamente nesse ângulo e ir até o máximo possível, mantendo a convexidade, certo? Certo. Eu não estou dizendo depois. Depois, ok, mas teria um salto, né? Eu teria um outro valor de ângulo aqui, certo? Sim, sim. Mas aí eu não posso passar desse ângulo aqui para esse ângulo aqui, continuamente preservando a convexidade, ok? Verdade, ok. Beleza. Perguntas são bem-vindas, hein, pessoal? Muito bem. Então, faremos a prova do Teorema 2 por indução no número de lados do polígono, ok? Bom, para n igual a 3 é imediato, ok? Num triângulo, aumentando o ângulo alfa entre dois lados de comprimentos fixados, então o comprimento do lado C oposto ao ângulo também aumenta. Ok? Isso é um exercício dessa semana. Basta usar a lei dos cossenos. Ok? Tá claro? Gabriela, tudo bem? Tudo bem, professor. Então, para n igual a 3, ou seja, se os nossos dois polígonos Q e Q' têm 3 lados, isso é imediato. Ok? E é imediato também que a igualdade ocorre sem somente ser os ângulos, né? São iguais. Tá, pessoal? Então, um caso com 3, a prova do teorema é trivial. Tenta se convencer disso. Muito bem, então provaremos a desigualdade estrita no teorema 2. Eu deixo como exercício para você mostrar a igualdade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não quero estudar a igualdade aqui. A igualdade ocorre sem somente ser todos os ângulos são iguais. Ok? Os ângulos respectivos são iguais, para ser mais preciso. Eu deixo isso como exercício. Eu quero mostrar quando é que é menor aqui. Portanto, eu estou abandonando o caso em que os ângulos são necessariamente iguais. Ok? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Tá? Muito bem. Hipótese de indução. Suponha que o teorema tenha sido demonstrado para polígonos convexos com n-1 lados. Mostraremos que o mesmo ocorre para polígonos convexos com n lados. E é óbvio que eu posso considerar o n maior ou igual que 4, porque o caso 3 é trivial, a gente acabou de ver. Tá? Então, vamos lá. Suponha que para algum i, nós tenhamos os ângulos αi e αi' iguais. Observa que conforme eu combinei com vocês, eu não vou mostrar a igualdade, ou seja, a igualdade ocorre sem somente ser todos os ângulos são iguais. Isso eu não quero mexer. Mas pode ser que alguns deles sejam iguais e outros não. E isso me interessa. Okay? Então, eu vou supor que exista um i em que os ângulos são iguais. Tá? Então, os vértices QI e QI' podem ser descartados, introduzindo diagonais que conectam QI-1 a QI mais 1 e QI-1' a QI mais 1', de modo que esses comprimentos sejam iguais. Aqui, pessoal. Tá? Então, suponha que esse ângulo aqui, no polígono Q, seja igual ao respectivo ângulo do polígono Q'. Se isso é igual, eu posso tirar essa parte aqui, ligar aqui. Porque esse ângulo αi será igual ao ângulo αi', portanto, como esse comprimento do polígono Q é igual ao respectivo comprimento do polígono Q'. Esse comprimento aqui é igual ao respectivo comprimento do Q'. Portanto, esse lado aqui terá o mesmo valor nos dois polígonos. Ok? Então, eu poderia jogar fora esse ângulo aqui, esse vértice,
e o respectivo QI'. Ok? Douglas, concorda? Concordo, Luiz. Ok? Então, se eu faço isso, em ambos eu tenho dois polígonos convexos com n-1 vértices, onde se aplica a hipótese de indução. Ok? Aplico a hipótese de indução, portanto, eu teria a prova do teorema, tá? Para esses dois polígonos onde eu deletei esse vértice aqui e o respectivo vértice linha do outro polígono. Ok? Ora, mas então quando eu voltar com esse vértice, nos dois polígonos, o QI e o QI', como esses comprimentos não são alterados, eu teria a prova do teorema para o polígono com n+1 lados. Ok? Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Você está falando também que quando você faz esse corte, né, o alfa i-1 ele vai mudar, né? Certo? Não, eu estou supondo que ele é igual com alfa. Os outros não me interessam. Ah, tá. Ok? Só me interessa esse. Se tiver um vértice QI e QI', que os respectivos ângulos sejam iguais, a demonstração é imediata. Eu jogo fora esse vértice, nós estamos na hipótese de indução, aplica a hipótese de indução, volta com esses vértices, isso não muda nada. Então, o teorema está demonstrado. Ok? Entendi. Tá bom. Entendi. Tá? Então, pessoal, para finalizar a prova, a gente vai admitir que isso não ocorre para todo I. Ok? Aqui. Então, daqui para frente, nós vamos assumir que cada ângulo do polígono da esquerda, comparado com o seu respectivo do polígono da direita, ele é menor. Ok? Para isso, eu vou construir um polígono convexo auxiliar. Sempre que eu esquecer, pessoal, tudo aqui é convexo, tá? Eu vou construir um polígono convexo auxiliar, que não tem nada a ver com o meu problema, mas que vai ajudar na resolução do problema. Tá? Como é que eu construo esse novo polígono? Eu vou construir a partir do polígono Q. Do seguinte modo, nós vamos substituir o último ângulo. Vou limpar aqui. Nós vamos substituir esse último ângulo por um outro ângulo. Ok? Tá? De que maneira? Vamos lá. Opa, onde é que eu estou? Aqui. Substituiremos o último ângulo pelo maior ângulo possível, alfa n-1 asterisco, de modo que o alfa n-1 asterisco seja menor ou igual que o correspondente último ângulo da figura da direita, mas mantendo o Q asterisco convexo. Lembra daquele movimento lá do Cauchy, o erro do Cauchy? Então, eu vou trocar de novo, pessoal, o último ângulo do polígono da esquerda por um outro ângulo, construindo a partir dele, então, um novo polígono. O resto tudo eu mantenho fixo, tá? De modo que esse novo ângulo é o maior possível, de modo a que ele seja, no máximo, o ângulo do polígono da direita, mas de modo que o novo polígono Q asterisco seja convexo. Gabriele, está claro o que nós estamos tentando fazer? Sim, Luiz. Tá? Voltando aqui na figura. Então, eu quero trocar esse ângulo aqui, mantenho o resto, todos os comprimentos fixos e os ângulos anteriores fixos. Quero trocar para construir um polígono Q asterisco, tá? De modo que a medida do ângulo asterisco aqui, alfa n, eu vou trocar esse cara aqui, pessoal, me permita colocar aqui, tá? Me permita colocar aqui Q n asterisco, tá? E esse é o novo ângulo aqui.
alfa n menos 1 asterisco. Esse ângulo aqui não pode ser maior do que esse. E a figura resultante, o Q asterisco, que é deletando esse cara e colocando o vermelho aqui, seja convexa. Ok? Mariana, tá claro o que eu estou tentando fazer? Tá sim. Marina, tá claro? Eu não sei se entendi. Qual que é o ângulo que não pode ser menor que o outro? Esse ângulo aqui não pode ser maior do que esse. É no máximo esse. Certo? Eu sei a medida desse e sei a medida do alfa n menos 1. Por hipótese, o alfa n menos 1 tem medida menor. Vou colocar longe aqui, tá? O alfa n menos 1 linha, certo? Esse ângulo aqui é menor do que esse. Eu quero colocar um elemento aqui no meio do caminho, alfa n menos 1 asterisco, que não pode ser maior do que esse, certo? Ok. Tiro aqui. É estritamente maior do que esse, mas que não pode ser maior do que esse da direita, ok? De modo que em todo momento, continuamente, tá, Bruno, por favor? De modo que o Q asterisco seja convexo. Ok? Ok. Tá? Muito bem. Vamos lá. Ok? Então, aqui, eu quero trocar esse ângulo por um ângulo maior do que ele, mantendo tudo fixo. Ou seja, o Q está aqui, eu vou construir o Q asterisco. Só que esse ângulo, por construção, ele não pode passar o ângulo, o último ângulo lá do polígono convexo Q'. Não pode passar. Ok? Tá? Então, para isso, nós vamos trocar o vértice QN pelo vértice QN asterisco e manteremos todos os outros vértices QIs, comprimentos de lados e ângulos de Q fixos. Ok? Tá claro? Paulo, tudo bem? Ok. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou usar os triângulos de vértices QI, QN-1 e QN. O triângulo está aqui, ó. Q1, QN-1 e QN asterisco. Está aqui. Ok? Vou comparar esses dois triângulos. Ok? Como esse ângulo aqui, pessoal, alfa n-1 asterisco, é maior do que o alfa n-1, portanto, esse ângulo aqui é menor que esse ângulo aqui. Vou chamar de θ1 aqui e chamar de θ2 aqui. O θ2 é maior do que o θ1. Ok? O θ2 é estritamente maior do que o θ1. Douglas, concorda? Concordo sobre isso. Ok? Agora, esse comprimento é igual a esse comprimento. Esse comprimento é igual a esse comprimento. Só que esse ângulo θ2 é maior do que θ1. Ora, então, esse comprimento da esquerda tem que ser menor do que o comprimento da direita. Certo? Douglas, concorda? Isso, ok. É o caso 3 lá que a gente tinha feito no começo. Isso. Tá? Tá? O caso com 3 lados. Certo? Isso, muito isso. bem. Vamos lá, então. Guarda essa afirmação 2 aqui, por favor. Tá? Muito bem. Nós vamos dividir o restante da prova em 2 partes. Caso 1. O alfa n menos 1 asterisco, deixa eu limpar aqui de novo tudo aqui, senão eu não vou conseguir. Esse ângulo novo aqui, pessoal, ele tinha que ser, no máximo, o alfa n menos 1 linha. Ok? Então, o primeiro caso é isso. Ele é igual. Suponha que eu consiga chegar até aquela medida mantendo o Q asterisco convexo. E o caso 2, não é possível eu chegar até lá. Ou seja, nesse caso,
Nesse caso, então, o alfa n menos 1 asterisco é necessariamente menor do que o alfa n menos 1 linha. Ok? Então, não é possível obter a igualdade mantendo o Q asterisco convexo. Ok? Nós vamos mostrar que em cada um desses dois casos, o teorema decorre. Como ocorre em um dos dois casos, o teorema estará demonstrado. Tudo bem? Gabriel, está claro? Tá ok, professor. Muito bem. Bruno, está claro? Ok. Então, vamos lá. Caso 1. Suponha que seja possível eu igualar aqueles ângulos mantendo o Q asterisco convexo. Suponha que seja verdade. Pois esse caso é trivial. Tá? Porque o Q asterisco e o Q linha, que é o polígono convexo da direita, são polígonos com N lados e estão nas hipóteses do teorema 2. Ok? Mais do que isso, eles têm um ângulo de mesmo valor. Aquele ângulo final de ambos tem o mesmo valor. Tá? Faz aquele corte que eu falei, ó, se tem dois ângulos do mesmo valor, eu posso cortar, jogar fora aquele vértice que cai na hipótese de indução. Depois volta com ele e acabou. Tá? Então, como fizemos na construção acima, os vértices Qn-1 e Qn-1' podem ser descartados, introduzindo aquelas diagonais, ligando os respectivos vértices, de modo que a diagonal seja igual. O comprimento dela seja igual. Essa figura aqui, pessoal, essa figura aqui, ó, tá? Se esse ângulo aqui e o respectivo forem iguais, eu posso jogar fora esse vértice, né? E colocar uma diagonal, de modo a obter novos polígonos convexos na hipótese de indução. Aplico a hipótese de indução, depois volto com os respectivos vértices. O teorema estará demonstrado. Ok? Pensa nisso, por favor, que é exatamente nisso. Tá? Então, obtemos, deste modo, dois polígonos com N-1 vértices. Aplicando a hipótese de indução, resulta que os lados finais obedecerão essa relação 3. Tá? Ora, mas de 2, o que era o 2 aqui, por favor? O 2 era a distância do Q1 até Qn é menor do que a distância do Q1 até o Qn asterisco. Aqui. Tá? Isso aqui é o 3. E o 2 entra aqui. A distância do Q1 até Qn é menor do que a distância de Q1 até Qn asterisco. Por transitividade, a distância do Q1 até Qn é menor do que a distância de Q1 até Q1' até Qn', que é o que a gente queria demonstrar. Ok? Então, no caso 1 é trivial. Se eu conseguir que aquele ângulo auxiliar do polígono convexo auxiliar seja igual ao ângulo do final do polígono Q', mantendo o Q asterisco convexo, a prova é imediata. Não há nada a declarar. Tá? A questão agora é o caso 2. Bruno e Douglas, por favor, aquela discussão que nós tivemos. Não é possível obter esses dois ângulos iguais, mantendo o Q asterisco convexo. Neste caso, ainda é válido 2, mas agora temos a seguinte situação. Aquele maior ângulo que eu coloco, mantendo esse cara convexo, esse vértice, ele vai estar exatamente colinear com Q2, Q1. Ok, Douglas? Tudo bem? Ok. Ok, Bruno? Ok. Mantendo aquela continuidade, tá, Bruno? Ok? Sim, ok. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Certo. Vamos continuar a partir desse ponto. Tá? Pela colinearidade, a distância de Q2 até Q1 mais a distância de Q1 até Qn asterisco é igual à distância de Q2 até Qn asterisco. Certo? Que são colineares. O total aqui é essa mais essa. Aqui. Distância do Q2, Q1, mais a distância do Q1, Qn asterisco,
é igual à distância do Q2 até o QN asterisco. Ok? Ou seja, a distância total é essa primeira mais essa segunda. Porque são colineares. Tá? Ou equivalentemente, tá? O que eu estou fazendo aqui? Esse camarada aqui, né, pessoal? Eu subtraio de ambos os membros. Então, Q1, QN asterisco, é igual a Q2, QN asterisco, menos esse cara. Bom, a distância do Q2 até Q1 é igual à distância do Q1 até Q2. Eu troquei a ordem aqui, mas a distância é a mesma. Tá? Guarda isso. Novamente, por construção, Q asterisco e Q' são polígonos com N lados, satisfazendo as hipóteses do Teorema 2. Ok? Descartando os vértices Q1 de Q asterisco, vou tirar esse vértice aqui, tá? E vou retirar o Q1' de Q', nós obtemos dois polígonos com N-1 vértice. Ok? Aplicando a hipótese de indução, nós estamos na hipótese de indução, decorre que, se eu jogar fora o Q1, tá? E o Q1', os finais ficarão Q2 e QN asterisco, e Q2' e QN'. Então, a distância final aqui é maior ou igual que a distância final nesse cara. Ok? Tá? Usando a hipótese de indução. Sem nenhum problema. Da desigualdade triangular, tá? Como é que eu posso escrever essa distância? Bom, eu vou passar por Q1'. Então, a distância de Q2' até QN' é menor ou igual do que a distância de Q2' passando por Q1', mais a distância de Q1' até QN'. Ok? Desigualdade triangular aqui. Ou, equivalentemente, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, menos essa. É claro que a distância do Q2' até o Q1' é igual à distância do Q1' até Q2'. Ou seja, subtraio essa quantidade em ambos os membros. Essa é a desigualdade 6. Juntando 2, 4, 5 e 6. Vamos lá. Ok? Então, quem é essa primeira desigualdade? É a 6. É exatamente essa. Tá? Do lado esquerdo, distância do Q1' até QN', distância do Q1' até QN' é maior ou igual que a distância do Q2' até QN', menos a distância do Q1' até Q2'. É exatamente essa linha aqui, é exatamente a desigualdade 6. O que diz a desigualdade 5? Vamos lá. Aqui. Distância do Q2 até o QN asterisco é menor ou igual que a distância do Q2' até o QN'. Volta lá. Tá? Então, eu vou trocar essa daqui por essa daqui na desigualdade 5. Portanto, a linha de baixo é menor ou igual que a linha de cima. Estou usando desigualdade 5. Estou comparando essa com essa. Ok? Agora, como é que nós passamos dessa desigualdade para cá? Usamos a desigualdade 4. A desigualdade 4 é o fato deles serem colineares. A distância do Q1 até o QN asterisco é essa diferença que está aqui. Ok? Tá? Então, essa diferença que está aqui é exatamente essa distância aqui embaixo, usando a equação 4. Ok? E agora eu vou na 2. O que diz a 2? A distância do Q1 até o QN asterisco é maior do que o Q1 até QN. Volto lá. A distância do Q1 até o QN é menor do que a distância do Q1 até QN asterisco. Portanto, essa distância é menor do que essa distância. Ou seja, a distância final do último lado do polígono convexo Q' é maior do que a distância do último lado do polígono Q. Terminando a prova do teorema. Aleluia. Aleluia. Tá? Vamos lá. Bruno, por favor.
Professor, parece que eu entendi. Tem Ok. que absorver um pouco melhor isso aí para. Depois você me explica, então. Sim. Ok? Pode deixar, tentar. Também acho que eu entendi, professor. Só vou Muito tomar bem. cuidado com os índices depois, mas eu acho que entendi Isso. a vantagem. Tem que sentar e verificar cada detalhe que eu estou falando aqui, tá? Ok. Douglas, por favor. Show de bola, Luiz. Tá? Entendi, sim. Gabriele. Eu também preciso repassar com mais calma, professor, mas eu acho que por enquanto tá ok. Ok. Jefferson, por favor. Sim, professor, você entendeu muito bem os procedimentos, mas devo revisar novamente cada cosita. Okay. Bem-vindo. Tá? Juan, por favor. Todo claro, profe, mas ainda eu também preciso tempo para mirar mais despacito essa prova. Claro, claro. Mariana, por favor. Tá tudo ok. Até aqui tá tudo ok. Ok. Marina. Também tem que dar mais uma lida depois, mas tá certo por enquanto. Isso. Paulo. Tudo bem. Renner, por favor. Tudo bem, Luiz. Vinícius. Tudo certo, Luiz? Muito bem. Tá? Muito bem. Então, com isso, nós cumprimos aí a nossa 4ª reunião. Tá? Sugiro fortemente que a gente revise o material. Eu vou mandar para vocês os arquivos PDFs. Eu vou corrigir aquele errinho na primeira parte da aula, né? Em vez do E, era F. Mando para vocês os arquivos PDF, mando os exercícios correspondentes e mando o link da aula que está gravada, ok? E sugiro fortemente que vocês leiam o material e amanhã venham para o atendimento para a gente discutir esse material, ok? Na semana que vem, eu fiz uma pequena modificação, tá, na programação, eu vou, depois mando corretamente. Na terça-feira, a gente vai discutir o volume da bola unitária euclidiana. E na segunda parte da terça-feira, eu vou discutir o que vem a ser a definição de um polinômio estável, ok? E na quinta-feira, a gente encerra as nossas aulas, encerraremos as aulas com uma discussão sobre sistemas dinâmicos caóticos, ok? E com isso, a gente tem uma ideia bastante razoável dos tópicos que estavam propostos para o minicurso. Tá? Comentários, por favor. Vinícius, perguntas, comentários gerais? Por enquanto não, Luiz. Só agradecer mesmo. Ok. Renner, por favor. Não, nem eu não, Luiz. Obrigado. Ok. Paulo? Por enquanto, tudo bem. Marina? Tudo bem. Mariana? Tudo ok, Luiz. Ok. Juan, por favor. Fique tranquilo, profe. Ok. Jefferson? Não, professor, todo tranquilo, muito bonito, muito bacana o curso. Ok. Gabriele? Tranquilo, professor. Só agradecer Douglas? mesmo. Ok. Douglas? Show de bola, Luiz. Obrigado, hein? Cleilson? Nada não, Luiz. Obrigadão. Ok. Bruno? Professor, só agradecer também. Até agora foi bastante divertido ver esses assuntos. Bastante legal mesmo. Ok. Bom, então eu tô encerrando aqui a gravação.